Bom dia. Bom dia. Vamos começar a nossa leitura do livro Este Mundo Perfeito, de Ira Levin. Não quero, a princípio, fazer nenhum tipo de qualificação do livro ou comparação, mas poderemos depois fazer isso quando formos discutir as partes. Vou iniciar com o que o Ira Levin chama de versos infantis para marcar a cadência com a bola. Diz o seguinte: Cristo, Max, Wood e ele criaram este mundo de perfeição. Max, Wood, Ei e Cristo, todos mártires. Ei a exceção. Wood, Ei, Cristo e Max deixaram colégios e parques. Ei, Cristo, Max e Wood pregando a humildade, nos ensinam a ser bons. Então essa é a abertura, a dedicatória, o epígrafe do livro. O livro, como eu disse anteriormente, está dividido em 4 partes: crescendo, vivendo, fugindo e reagindo. Primeira parte, crescendo, capítulo 1. Nós vamos notar logo nesse início do primeiro capítulo que há dois cenários, né? Um cenário real, que são as pessoas que estão ali, que são crianças, talvez umas 8 ou 9 crianças, e também há um cenário imaginário por essas crianças, mas imaginário entre aspas, porque nós veremos com o passar do tempo que esse cenário existe, mas ele é escondido dessas crianças que estão aqui no primeiro capítulo da primeira parte, dizendo: gigantescos e inexpressivos blocos de concreto branco de uma cidade, circundadas por outras menores, davam espaço a uma vasta área de pavimento rosado, praça de recreio onde cerca de 200 crianças brincavam e faziam ginástica, sob a vigilância de uma dúzia de instrutoras de túnica branca, a maioria delas nuas, morenas e de cabelo escuro. Andava de gatinhas por cilindros vermelhos e amarelos, pulando em balanços ou formando grupos de exercícios físicos, à sombra de um recanto destinado a jogos de amarelinha, porém um círculo fechado de 5 participantes escutava imóvel o que um deles falava. Então, de imediato sabemos, se trata de uma escola de crianças, e ali se agrupam 6 crianças, e uma delas começa a falar. Eles agarram os bichos, comem e usam a pele deles como roupa, dizia o garoto, que teria mais ou menos 8 anos. E fazem uma coisa chamada brigar. Quer dizer, eles se machucam uns aos outros, de propósito, com as mãos, com pedras, com tudo quanto é coisa. Ninguém se ama, nem se ajuda mutuamente. Os ouvintes estavam de olhos arregalados. Mas não dá para tirar a pulseira, lembrou uma menina, pouco menor que o garoto. É impossível. E puxou a sua com o dedo, para mostrar que os aros estavam bem presos. Esses garotos que ali estão, nessa escola de educação infantil, todos eles usam pulseiras, né? E eles estão num momento ali de recriação. E um deles conta a história de um grupo de meninos
que não usa pulseira e que, além de não usar pulseira, não tem o comportamento esperado pela maioria das pessoas daquele lugar de o comportamento de estarem ajustados, fazendo as coisas que as mulheres de túnicas brancas pedem, etc. e tal. De certo modo, eles estão ali também corrompendo isso, porque eles estão falando de algo que não existe entre eles. Eu dei essa parada aqui porque eu tinha esquecido de colocar o cronômetro, mas eu já pus. Bom, continuemos. Dá-se dizer, é só ter o que tirar, retrucou o garoto. A gente sempre tira no dia do aro, não é? Só por um instante. Mas se tira, não é? Onde é que eles vivem? Perguntou Ultra. Primeiramente se discutiu ali rapidamente, né? Como se livrar das pulseiras. Eles lembraram que tem o dia do aro. Né? Essa pulseira se chama aro. Mas ao mesmo tempo, já uma garota solicita o retorno do debate sobre esses meninos que não seguem o padrão de vida que eles têm. E aí vamos lá. Onde é que eles vivem? Perguntou Ultra. Em cima das montanhas, explicou o garoto. No fundo das grutas, em tudo quanto é lugar onde não se possa encontrá-los. Cenário imaginário, né? Imaginário real. Devem ser doentes, opinou a primeira. Claro que são, disse ele. Disse rindo o menino. É por isso que são considerados incuráveis, isto é, doentes. O menor de todos, um garotinho de 6 anos, mais ou menos, perguntou. E eles recebem tratamento? O mais velho olhou com desdém. Sem pulseira, morando em gruta? Mas como é que ficaram doentes? Insistiu o de 6. Eles recebem tratamento até fugir? Não recebem? Os tratamentos, retrucou o mais velho, nem sempre fazem efeito. O de 6 encarou com firmeza. Fazem sim. Teimou. Não fazem não. Minha nossa, exclamou a instrutora, aproximando-se do grupo com 2 bolas de vôlei debaixo dos braços. Por que estão sentados assim tão juntos? De que vocês estão brincando? De quem escondeu o coelho? Disse o mais velho. As crianças no mesmo instante se separaram, abrindo um círculo maior, com exceção do garotinho de 6 anos, que continuou parado sem se mexer. A instrutora fitou com curiosidade. 2 notas de carrilhão, 2 sinetas, repicaram nos alto-falantes. Para o chuveiro e depois se vestir, ordenou a instrutora. As crianças saltaram em pé e saíram correndo. Para o chuveiro e depois se vestir, gritou ela para um grupo que jogava a bola por perto. O garotinho de 6 anos levantou-se, a cara preocupada e triste. A instrutora agachou-se e examinou-lhe a fisionomia inquieta. Que foi que houve? Indagou ela. O menino, cujo olho direito era verde em vez de castanho, olhou para ela e pestanejou. A instrutora largou as bolas no chão, virou-lhe o pulso para ver a pulseira e depois tomou delicadamente pelos ombros. O que há lá? Perguntou. Perdeu o jogo? Tanto faz perder como ganhar, você não sabe? O garoto anuiu com a cabeça. O importante é brincar e fazer exercício, né?
Ele repetiu o gesto, forçando um sorriso. Puxa, até que enfim, exclamou a instrutora. Melhorou muito. Agora não está mais com aquela cara de macaquinho emburrado. Um detalhe aqui importante, né? Acho que já dá para começar a notar. Não se pode estar triste. Parece um detalhe importante para registrar. Estava com a cara meio, né, amarrada, meio emburrada, e aquilo não pode acontecer. Ele sorriu para o chuveiro e depois se vestiu. Mandou, já aliviada, obrigou-o a virar de costas e deu-lhe uma palmadinha no traseiro. E ande de uma vez. O garoto, às vezes chamado de Ken, esse nome vai ser muito importante, Ken, mas geralmente de Lee. É Lee. Seu número era LIRN 35N4419. Não pronunciou praticamente nenhuma palavra durante a refeição. Paz, a irmã, em compensação, tagarelou o tempo todo, de modo que os pais não notaram o silêncio dele. Só quando os quatro sentaram-se nas cadeiras de televisão foi que a mãe olhou bem para ele e perguntou: está sentindo alguma coisa, Ken? Não, respondeu. A mãe virou-se para o pai. Aqui já notamos, né? Ele já chegou em casa. Né? A mãe virou-se para o pai. Ele não abriu a boca a noite inteira. O pai disse, né? Ele não abriu a boca a noite inteira. Comentou. Estou bem, afirmou Ken. Então por que esse silêncio? Insistiu a mãe. Pediu o pai. Silêncio. A tela tinha se iluminado e ele procurava acertar as cores. Passada a primeira hora de programa, quando as crianças já se iam deitar, a mãe foi até o banheiro e ficou observando Ken enquanto ele escovava os dentes. O que foi? Perguntou. Alguém falou alguma coisa sobre os seus olhos? Não, disse ele, ruborizando. Passa uma água, já passei. Passa de novo. Ele passou água na escova e levantando-se na ponta dos pés, pendurou-a na prateleira. Foi Jesus quem falou, disse. Jesus dever, na hora do recreio. O garoto que começou aquela conversa sobre as crianças que moram nas grutas. Falou o quê? Sobre o seu olho? Sobre o meu olho não. Ninguém nunca diz nada do meu olho. Sobre o que então? Ele encolheu os ombros. Sobre membros que ficam doentes e largam a família, que fogem e tiram a pulseira. A mãe olhou apreensiva. Incuráveis? Adivinhou. Ele sacudiu a cabeça, cada vez mais constrangido com o jeito da mãe e pelo fato dela conhecer a palavra. É verdade, quis saber. É verdade? Quis saber, ela perguntou. Desculpa. Não, respondeu ela. Não é não. Vou chamar o Beto, ele lhe explicará. Virou as costas e saiu às pressas do banheiro, esquivando-se de pais que vinha abotoando o pijama. Uma garota em paz. Só mais 2 minutos, disse o pai na sala. Já estão na cama? Um dos meninos falou dos incuráveis para quem? Disse a mãe. Ódio, praguejou o pai. Vou chamar o Beto, anunciou a mãe, dirigindo-se ao telefone. Já passou das 8.
Ele virá. Encostou a pulseira à placa do aparelho e leu em voz alta o número impresso em vermelho no cartão enfiado sobre o contorno da tela. Beto NE 20G 3018. Ficou à espera, esfregando com força a palma das mãos, fazendo algo que a relaxasse. Eu sabia que ele estava preocupado com alguma coisa, disse. Não pronunciou a menor palavra a noite inteira. O pai levantou-se da cadeira. Vou conversar com ele, disse, pondo-se a caminho. Deixe que Beto se encarrega, chamou a mãe. Manda a pai se deitar. Ela ainda está no banheiro. 20 minutos depois chegou Beto. Está no quarto dele, avisou a mãe. Vocês fiquem assistindo ao programa, disse Beto. Andem de uma vez. Sentem-se. Assistindo um programa. Será o mesmo papel que a televisão tem entre nós de controle, que a televisão tinha entre os personagens, por exemplo, de um elemento que talvez seja importante na nossa conversa futura surgir, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury? É uma questão que eu vou deixar, né, para a gente pensar também. Continuando. Vocês fiquem assistindo ao programa, disse Beto. Andem de uma vez, sentem-se, sorriu para ambos. Não há motivo para preocupações, afirmou. Sério, isso é comum. É mesmo? Estranhou o pai. Lógico, disse Beto. E continuará sendo daqui a 100 anos. As crianças não mudam. Era o conselheiro mais jovem que já havia tido, 21 anos, recém-saído da academia, mas sua conduta não tinha nada de hesitante ou insegura. Pelo contrário, mostrava maior calma e confiança que os de 50 anos ou mais. Estavam satisfeitos com ele. Chegou à porta do quarto e olhou para Ken. Ele estava na cama, com a mão no queixo, apoiado ao cotovelo, lendo um livro de histórias. Oi, Lee. Lee é o Ken, né? Como a gente viu, Lee é as duas primeiras letras do código dele, que é Lee RM35N4419. Todas as pessoas têm esse código. Beto entrou e sentou-se à beira da cama, largou o telecomputador no chão entre os pés, apalpou a testa de Ken e escabelou-o. O que você está lendo? Perguntou. A Luta de Wood, respondeu, mostrando-lhe a capa do livro de histórias. Deixou-o cair fechado sob as cobertas e pôs-se a traçar com o dedo o grande W amarelo de Wood. Soube que alguém andou lhe contando bobagens sobre os incuráveis? É bobagem, então? Retrucou, sem desviar o olhar do dedo que se movia. É sim, Lee, afirmou Beto. Já foi verdade há muito tempo, mas agora não é mais. Agora é pura bobagem. Ken permaneceu calado, traçando o W no sentido inverso. A medicina e a química nunca estiveram tão adiantadas como hoje, confirmou Beto, observando-o. Há 50 anos, mais ou menos, depois da unificação, alguns membros às vezes adoeciam e pensavam que não eram mais membros. Então fugiam para viver sozinhos em lugares que a família não utilizava. Ilhas estéreis, cume de montanhas e assim por diante. E tiravam as pulseiras? Perguntou ele. Acho que sim, disse Beto. Elas não tinham muita serventia em lugares daquele tipo, não é mesmo? Não havia controle onde encostá-las.
Jesus contou que eles faziam uma coisa chamada brigar. Beto virou-se para o outro lado e depois olhou de novo para ele. Agir agressivamente é uma definição mais simpática, explicou. Sim, eles faziam isso. Quem ergueu os olhos. Mas já morreram? Perguntou. Sim, todos, respondeu Beto. Não sobrou nenhum. Alisou-lhe o cabelo. Faz muito, muito tempo. Hoje ninguém mais fica assim. É que hoje a medicina e a química estão mais adiantadas, disse Ken. Os tratamentos fazem efeito. Tem razão, concordou Beto. E não se esqueça de que naquela época havia 5 computadores diferentes. Quando um membro adoecia e abandonava seu continente, perdia todo o contato. Meu avô ajudou a montar o Unicomp. Eu sei, portanto, a primeira vez que alguém lhe falar nos incuráveis, lembre-se de 2 coisas. Primeira, hoje os tratamentos são mais eficazes que antigamente. E segunda, nós contamos com o Unicomp para cuidar de nós em todos os recantos da terra. Tá bom? Tá, respondeu Ken sorrindo. Vejamos o que ele diz sobre você. Beto apanhou o telecomputador e abriu em cima dos joelhos. Ken sentou na cama e aproximou-se, arregaçando as mangas do pijama para mostrar por cima. Você acha que vou receber tratamento extra? Perguntou Ken. Se for preciso, sim. Quer ligar? Eu? Admirou-se Ken. Posso? Evidente. Ken colocou o polegar e o indicador cautelosamente no botão do telecomputador. Ao ligá-lo, pequenas luzes se acenderam, uma azul e 2 amarelas. Sorriu ao vê-las. Observando, Beto também sorriu e disse: encoste. Ken encostou a pulseira na placa do receptor. A luz azul contínua ficou vermelha. Beto bateu de leve nas teclas de recepção. Ken seguiu os movimentos ágeis de seus dedos. Beto continuou batendo e finalmente calcou o botão das respostas. Uma linha de símbolos verdes brilhou na tela, acompanhada por outra inferior. Beto examinou os símbolos. Ken não tirava os olhos de cima dele. Beto olhou-o de soslaio e sorriu. Amanhã às 12h25, disse. Que bom, exclamou Ken. Obrigado. Agradeça a Uni, corrigiu Beto, desligando o telecomputador e fechando a tampa. Quem lhe falou nos incuráveis? Jesus do quê? TV33. Não sei que mais, respondeu Ken. Ele mora no 24º andar. Beto prendeu os fechos do computador com um estalo. No mínimo, ele anda tão preocupado quanto você. Não dava para ele também receber tratamento extra? Se for o caso, vou prevenir o conselheiro dele. Agora para a cama, irmão. Amanhã você tem aula. Beto apanhou o livro de histórias e largou-o sobre a mesa de cabeceira. Ken deitou-se aninhando-se, sorridente, no travesseiro. Beto levantou-se, apagou a luz, escabelou-o novamente, curvou-se e beijou a nuca. Até sexta, disse Ken. Boa noite, Beto. Os pais levantaram-se apreensivos quando Beto entrou na sala. Ele está bem, disse Beto. Praticamente já adormeceu. Amanhã, à hora do almoço, receberá tratamento extra, provavelmente um pouco de tranquilizante. Puxa, que alívio, exclamou a mãe. Obrigado, Beto, agradeceu o pai. Agradeça a Uni, corrigiu Beto. Dirigiu-se ao telefone. Vou ver se consigo auxílio para o outro garoto, o que tocou no assunto com ele, e encostou a pulseira à placa do telefone. No dia seguinte, à hora do almoço, Ken desceu 3 andares pela escada rolante da escola até o centro médio. Ao encostar a pulseira ao controle da entrada do centro, apareceu um sim verde, piscando no mostrador, outro à porta do departamento de terapia e, por fim, um terceiro à entrada da sala de tratamento. Dos 15 aparelhos, 4 estavam funcionando de modo que a fila era relativamente longa. Não tardou, porém, a subir os degraus reservados às crianças e a meter o braço com a manga bem arregaçada pelo orifício revertido da borracha. Conservou o imóvel feito
gente grande, enquanto o controle interno localizava e apertava a pulseira. E o disco de infusão, morno e macio, roçava na parte mais sensível do braço. Dentro do aparelho, motores zumbiam, líquidos escapavam. A luz azul lá em cima ficou vermelha e o disco de infusão fez cócegas. Subiu e picou o braço. Depois a luz passou azul outra vez. Mais tarde, no mesmo dia, no pátio de recreio, Jesus deveu o garoto que falara nos incuráveis, procurou-o para agradecer-lhe. Agradeça a Uni, corrigiu Ken. Recebi tratamento extra, você também? Sim, disse Jesus. Tal como outros garotos e Beto, o T. Foi ele quem tinha me contado. Fiquei meio assustado, disse Ken, só de pensar nos membros que ficavam doentes e fugiam. Eu também, disse Jesus, mas isso não acontece mais. Faz muito tempo. Hoje os tratamentos são melhores do que naquela época, disse Ken. E contamos com o Unicomp para cuidar de nós em todos os recantos da terra. Tem razão, disse Ken. Chegou a instrutora e exaltou-os, enxotou-os para um círculo que brincava de passar bola. Círculo enorme, de 50 ou 60 meninos e meninas separados a curta distância, ocupando-se quase a metade do agitado pátio de recreio. Bom, chegamos aqui ao fim da leitura do capítulo 1. Iniciamos o livro, vimos que os nossos personagens que serão principais são crianças, estão na escola ainda, as escolas são controladoras, toda vez que surge algum tipo de ameaça ao sistema que é feita à sociedade em que eles vivem, eles são guiados por conselheiros. Esses conselheiros cuidam da saúde física e mental dos seus pupilos. Esses pupilos são medicados continuamente, né? No caso aqui foram tranquilizantes, porque julgaram que ele não estava alegre. E existe um sujeito que apareceu aqui no meio do capítulo, que é o Unicomp, que controla toda a Terra. E tudo o que acontece no mundo, aqui, entre os nossos personagens, é graças à Uni. Então, fiquemos atentos. Até o próximo capítulo. Obrigado a vocês.